minha tentativa hoje, no diálogo com vocês, né, eu sugeri 2 textos da minha autoria, que são textos muito pequenos, né, que é o Verbete, e também um que saiu ultimamente no boletim da Clássico, que eu organizei com Bruno Miranda, que é uma tentativa também de, através das reflexões que eu tenho feito nesses últimos 10 anos em relação às pesquisas, principalmente com migrantes haitianos, seja no Brasil, mas também no Suriname, Guiana Francesa e no próprio Haiti, onde eu desenvolvi etnografias, né, pesquisa de longa duração. Então, serviram de base para formular essas questões, né, que vocês observaram nesses 2 textos. Então, a minha tentativa hoje é fazer uma abordagem, né, a minha fala vai, de alguma forma, beneficiar desses trabalhos de campo que eu fiz ao longo desses 10 anos e, sobretudo, dos trabalhos que eu tenho publicado. Evidentemente, eu não vou ficar preso apenas aos 2 textos, mas eu já aviso de antemão, a minha fala vai basear a partir deles. E então, quando eu recebi o convite para falar sobre xenofobia e racismo, logo eu pensei que seria também uma boa oportunidade para discutir esse tema, né, e mostrar a maneira pela qual os novos fenômenos migratórios, as novas configurações migratórias no Brasil têm suscitado cada vez mais o debate sobre as questões raciais no país, né? Bem como o racismo, o preconceito racial e assim por diante. Então, eu diria mais, né? A chegada das pessoas, né, de nacionalidade haitiana no país, mas também de outras nacionalidades, como os senegaleses, angolanos, entre outros, né, principalmente migrantes oriundos de países africanos, mas também do Caribe, né, principalmente o Haiti, República Dominicana, também Cuba, né, contribuem para desmistificar o mito da cordialidade e da hospitalidade brasileira em relação a determinadas populações migrantes e refugiados, né? Então, logo quando eu decidi investigar a migração haitiana no Brasil, né, lá no final do ano de 2011, né, e naquela época fazia um ano e meio quando chegavam os primeiros fluxos, né, dos migrantes haitianos no país, né, início do ano de 2010, logo depois do terremoto. Evidentemente, não significa que antes de 2010, antes do terremoto ocorrido no Haiti, em janeiro de 2010, não havia a presença de imigrantes haitianos no país, né? Evidentemente, era um perfil diferente, né? A sua grande maioria eram diplomatas, né? Pessoas que vieram trabalhar principalmente na embaixada haitiana em Brasília. Outras eram religiosas, ou seja, pessoas que faziam parte de congregações religiosas, irmãos, padres, seminaristas e assim por diante. Outros eram estudantes, né, que vinham para cursar o curso superior no país. E, nesse caso, eu me incluo nesse último, né? Então, quando eu cheguei no Brasil, 16 anos atrás, era para cursar a graduação. Então, a partir do terremoto de 2010, o Brasil entrou na geografia da diáspora haitiana na América do Sul, né? E tendo mudado também o perfil dos haitianos que vieram para o país. Evidentemente, a maioria já não necessariamente da capital do país, de Porto Príncipe, mas de diferentes regiões, né, de diferentes religiões, né, de diferentes experiências e assim por diante, né? Isso também contribui para desmistificar a suposta homogeneidade em relação aos migrantes. Nesse caso, não só os haitianos, mas os migrantes de modo geral, né? Permitindo criticar empiricamente as visões estatais, né? As visões também reducionistas, muitas vezes, nos meios de comunicação, né? De um modelo existencial de ser migrante, de uma certa homogeneidade entre os migrantes, negando, de alguma forma, as diferenças, as heterogeneidades existentes entre eles a partir dos diferentes marcadores sociais da diferença, né? Seja sexo, classe, gênero, cor, né? e religião e assim por diante. Então, logo quando eu decidi fazer a pesquisa, que é a minha tese de doutorado,
Então, imaginei que um conjunto de questões centrais poderiam estar relacionadas à questão racial, né, ao preconceito de cor. Até porque, quando eu cheguei no Brasil, início do ano de 2005, para cursar a graduação, né, em filosofia no Rio Grande do Sul, eu percebi que havia uma certa diferença na universidade. Né? Imaginam, por mais que antes de vir para o Brasil, eu não residia no Haiti naquela época, né? Eu estava residindo não em Honduras, né? Eu tinha ficado um ano, no último ano em Honduras, mas também antes de ir para Honduras, havia residido 2 anos na República Dominicana. Mas para quem vem de um país, né, no meu caso, originário de um país, de uma república negra, né, então eu comecei a perceber que as questões raciais eles não se colocavam da mesma forma. E as questões migratórias também, até porque eu faço parte de uma família, né, haitiana onde a mobilidade e a diáspora é constitutiva dela, assim como a mobilidade é constitutiva da minha própria experiência, da minha família, e como mostro nos meus trabalhos, é quase impossível encontrar uma casa no Haiti ou alguma família que não tenha pelo menos uma pessoa que está no exterior. Então, foi ali na universidade também que eu, junto com 2 colegas e um professor, nós criamos um grupo de estudo para estudar as questões raciais. Foi 2 anos depois da Lei 10.639, né, que torna obrigatório o ensino da história da cultura afro-brasileira nos currículos escolares e também a história e a cultura africana. Então, a nossa preocupação era justamente a implementação da lei. Né? E por conta disso, encontrávamos muitas dificuldades, inclusive junto com profissionais atuando na área da educação, nós fundamos uma biblioteca, né? Uma biblioteca na cidade de Pelotas, num clube, inclusive este ano que comemorou 100 anos, Clube Cultural Ficaí, que é um clube de negros, naquela época, né, no Sul, os negros de classe média não podiam acessar os outros clubes, que eram dos brancos, eles então fundaram um clube de negros, né, de classe média. Então, nesse clube, nós fundamos uma biblioteca, que era a Biblioteca Negra de Pelotas. Né? O nosso objetivo era justamente trazer o maior acervo bibliográfico sobre o debate sobre as questões raciais, no que tange à educação, saúde e assim por diante. Então, estou trazendo isso para mostrar, logo quando chegaram os haitianos do Brasil, então, para o conjunto das questões raciais também, a meu ver, iria aparecer. Mas, ao mesmo tempo, eu me perguntava, quando eu cheguei na primeira fase da pesquisa, em Manaus, depois fui a Tabatinga. Tabatinga, que é uma cidade brasileira que fica na fronteira do Brasil com a Colômbia, Letícia, uma cidade da Colômbia, e a cidade de Santa Rosa, que é do lado do Peru. Então, eu me perguntava, será que esses eram elementos relevantes na perspectiva dos recém-chegados haitianos? A questão racial, preconceito de cor, fazia sentido para eles, né? Enquanto eu chegava no Brasil, evidentemente, como acabei de mencionar, as questões raciais eles não se dão da mesma forma no Haiti como se dão, por exemplo, na República Dominicana, o país vizinho, onde há uma ausência do debate da negritude, né? Onde os próprios haitianos, né, sofrem xenofobia no país vizinho, né? E no caso do Brasil, onde tem toda uma visão de um paraíso racial, uma democracia racial que é vendido também fora do país, porém, ao chegar no país, eu me deparava com preconceito racial, né? Logo quando eu cheguei no Rio Grande do Sul. E a segunda questão que eu me perguntava, o preconceito de cor seria tão abrangente e tão determinante para os haitianos no Haiti quanto é no Brasil? Então, por mais que essas questões elas não eram foco da minha pesquisa, né, porque a minha ideia era o conceito de diáspora, né, bom, não é objeto da minha reflexão de hoje, que serve como adjetivo, um substantivo, para eu entender o mundo social haitiano, né, que está associado para qualificar pessoas, dinheiro, casas, né, no Haiti, né, através da própria mobilidade haitiana, mas essas questões raciais eu não poderia silenciá-las, né, pelo meu próprio engajamento, né, a minha própria consciência de ser negro, a consciência da negritude e assim por diante. Então, as questões raciais também surgiram logo, né, quando eu cheguei em Tabatinga.
né? Uma primeira viagem que eu fiz, né? Principalmente de Manaus, né? Eu estava em Manaus indo para Tabatinga, estando no barco, né? Fazendo a viagem, eu conversava com uma senhora chamava Maria, né? Ela tinha 50 anos, ela residia na cidade de São Paulo de Olivesa, né? No estado do Amazonas. Então, numa das viagens, ela me relatou que assistiu um ato de racismo com o qual ela não se conformou. Segundo ela, naquela ocasião, 20 haitianos baixaram, né? Essa expressão baixar, ela é utilizada para referir-se ao fluxo das pessoas, né, que saem de cidades pequenas da região do estado do Amazonas, por exemplo, de Tabatinga, Santa Fé, Benjamin, para ir à capital, ou seja, para ir a Manaus. Ou seja, como o rio está baixando, então as pessoas dizem, nesse caso, os migrantes estavam baixando. Então, dentre os 20 haitianos no barco, um estava na rede, ao lado de Maria, e o haitiano pediu uma vasilha emprestada a uma jovem brasileira branca para jantar, né? E ela disse que não tinha vasilha, né? Só para você ter uma ideia, nos barcos, né, durante as viagens, as pessoas levam as suas redes para ficar no barco, levam os seus objetos, né, como pratos e colheres, para poder fazer as refeições. Então, depois, como os haitianos estavam vindo de Tabatinga, indo para Manaus, eles não sabiam como funcionavam os barcos, muito menos haviam levado copos, talheres, pratos e assim por diante. Por isso, o haitiano pediu a vasilha emprestada para a jovem brasileira branca. Então, como ela negou, Maria viu ela emprestando a vasilha para uma outra pessoa branca, né? Que, segundo Maria, era um americano, também era um estrangeiro. Então, o haitiano pediu emprestado para Maria a vasilha. A Maria emprestou a vasilha com uma colher, né? E quando a jovem viu a Maria emprestando os objetos, a jovem disse o seguinte: senhora, não empresta, ele não vai te devolver. Né, fecha aspas, referindo ao haitiano, dizendo que o haitiano não devolveria, digamos assim, os objetos. Maria respondeu o seguinte, segundo ela, né, foi porque eu não tive contato com a jovem, eu tive contato com a Maria. Maria respondeu o seguinte, abre aspas, por que você acha que ele não vai devolver? Por ser negro? Maria continuou, dizendo, sangue de negro corre na minha veia. Ele, ou seja, o haitiano, é branco perto da minha avó. Ela era negra de gengiva roxa, né? Não sou racista, senhora. Então, a jovem ficou parada, né? Ela levou um choque e não comentou mais sobre o assunto, né? E, segundo Maria, depois de 1 hora, o haitiano entregou a vasilha com a colher. A jovem presenciou a entrega e disse o seguinte, se fosse eu, não ia comer nunca mais nessa vasilha. Então, diante dessa narrativa, né, que eu trouxe para vocês, eu me pergunto, o que levou a jovem branca a pensar que o migrante haitiano negro não entregaria a vasilha, sendo que ela havia emprestado uma vasilha a um estrangeiro, um americano branco? Para além disso, o que explicaria a atitude da jovem ao dizer, se fosse eu, não comeria nunca mais naquela vasilha? Né? O que leva a jovem a emprestar a sua vasilha a um americano branco sem desconfiar que este poderia não devolver a vasilha e desconfiar que o haitiano não iria entregar a vasilha à senhora? Durante a minha conversa com Maria, ela mesma me indagou, né? Por que ela emprestou a sua vasilha ao americano e não queria que eu emprestasse a minha para o haitiano? Então, essa narrativa e as questões levantadas, né, por mim no campo, mas também por Maria, enquanto minha interlocutora, mostram a maneira pela qual o racismo e a discriminação racial, a xenofobia se revelam, né, no contexto da migração haitiana no Brasil, mas também para além dela. Né? Evidentemente, não é exclusivo das migrantes haitianas. Para Maria,
naquela atitude da jovem, estava expressa a sutileza do racismo brasileiro. Evidentemente, a meu ver, não há nada de sutil, não é nada de velado, porque é um racismo, uma xenofobia declarada, né? E nessa experiência, também há uma demonstração de desconfiança da honestidade do negro e da confiança na dignidade do branco, né? Ambos construídos sociohistoricamente, articulados aos estigmas, estereótipos associados às pessoas negras. Além do ocorrido com Maria, eu percebia também, pelos lugares que eu frequentava, não só na capital, na cidade de Manaus, mas também na cidade da Patinga, chegou um momento, havia mais de 3.000 haitianos naquela cidade, né? Principalmente no mês de janeiro, fevereiro, nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, antes da criação do visto humanitário para os haitianos, a Resolução 97, né? É uma nova equação, né? Ser preto igual a ser haitiano, né? Então, as pessoas caminhavam, eu mesmo caminhava, mesmo eu sendo haitiano, evidentemente, né? As pessoas já chamavam, olha, lá vem um haitiano. Mas havia também pessoas, né, que não eram haitianos, eram negras, né? Inclusive uma irmã religiosa, né? Eles era confundido também como haitiano. Então, o ser haitiano ganhava um sentido pejorativo nas relações sociais no Brasil amazonense. Evidentemente, depois desse período, foi ganhando, né, outros contornos, digamos assim, em outros espaços no Brasil, ou seja, em outros estados e assim por diante. E eu observava e ouvia na rua as pessoas dizendo, quando via um negro, né, qualquer negro, né, este é um haitiano, lá vem um haitiano. Inclusive no pátio da Igreja Divino Espírito Santo, em Tabatinga, que era um lugar também de acolhida dos migrantes haitianos através da Pastoral da Mobilidade, eu presenciei uma cena, né, onde duas crianças, né, brincando, e uma delas chamou a outra criança de haitiana, né? E aquela assim denominada ficou brava, né? Por quê? Porque alguma ideia de ser haitiana ela ouvia, né? Ela sabia, né? Pois ser haitiano, do ponto de vista delas, né, tinha uma conotação pejorativa, tinha uma estigma e assim por diante. Então, desde o final do ano de 2014, há registro também de vários atos violentos contra migrantes negros, né? E nesse caso também contra migrantes haitianos no Brasil. Alguns foram agredidos moral, psicológica e fisicamente, né? Tal como ocorreu, por exemplo, num posto de gasolina no Rio Grande do Sul, no ano de 2015, né? Em agosto do ano de 2015. Né? E também no mesmo ano, também em agosto de 2015, um grupo de 6 haitianos sentado e conversando frente à igreja Missão Paz, na cidade de São Paulo, também, que é uma igreja onde tem um trabalho pioneiro, mas também de referência sobre a migração e a mobilidade, né, no Brasil, pastoral da mobilidade da migração, que acolhe, né, os migrantes, né, desde a década de 80, 90, a igreja Missão Paz. Enquanto esses haitianos, os 6, sentavam na frente da igreja, como lugar de sociabilidade deles também, de acolhida, eles foram baleados por 4 pessoas que passaram dentro de um carro e gritaram: haitianos, vocês roubam os nossos empregos. Né? Evidentemente, uma expressão também muito reproduzida pela visão estatal, né? Do que os migrantes eles chegam nos países de instalação roubando os empregos, né? Ocupando os lugares, digamos assim, dos nacionais. Que, a meu ver, uma visão totalmente reducionista, né? Que constantemente é criticada, inclusive, por não só estudiosos sobre a migração, mas também pessoas ativistas, né, e os próprios migrantes, né, que tratam a migração muito mais numa perspectiva de direitos e assim por diante. Então, aqueles migrantes feridos, eles foram em 2 unidades de saúde, né, depois de terem sido baleados, recusaram de atender esses migrantes pelo Sistema Único de Saúde, simplesmente alegando por serem imigrantes, né? Por serem imigrantes, não são brasileiros, não poderiam ser atendidos naquele momento. Então, foram mandados para casa
com a bala no corpo. Então, o que vocês observam, houve uma dupla violência, né? E um duplo sofrimento por parte dos agressores, mas também dos profissionais da saúde. Passados 5 anos, né, de 2015, né, até 2020, né, em maio de 2020, do ano passado, na mesma cidade, ou seja, em São Paulo, um migrante angolano, né, da nacionalidade de Angola, foi morto, esfaqueado, e 2 ficaram feridos ao tentar impedir a violência provocada por conta de uma discussão, né, com um cidadão brasileiro sobre o auxílio emergencial, né, que o governo, como vocês sabem, concedeu às pessoas em situações de vulnerabilidade e também de desemprego durante a pandemia provocada pela Covid-19. Né? Então, como a própria Constituição brasileira ela garante, né, os migrantes também têm direitos, assim como os nacionais. Né? Nesse caso, eles teriam direito também a receber o auxílio, né? Até porque as pessoas migrantes ou situação de refúgio pagam imposto, assim como os nacionais. Então, na hora de pagar imposto, quando nós compramos um objeto, vamos num supermercado ou vamos pagar uma fatura, né? Não há diferença nas faturas, né? Na compra, né? Do que os nacionais pagam X imposto e os migrantes não pagam, ou pagam um valor reduzido. Não. Então, não há discriminação em relação ao pagamento do imposto. Evidentemente, os direitos também não teria essa discriminação. Evidentemente, há também uma distância em que o que diz a lei e o que acontece na prática. De acordo com o agressor do migrante angolano em São Paulo, é que os migrantes não deveriam ter acesso ao auxílio, né, por não possuírem a nacionalidade brasileira. Porém, como eu acabei de mostrar, do ponto de vista da lei, a Constituição Federal garante aos migrantes o direito ao referido auxílio. Então, muitos acessaram essa pequena ajuda, né, para sua manutenção no país, tendo em vista que também a partir, né, da pandemia, muitos ficaram, né, em situação de desemprego e assim por diante. Para além disso, o que vocês observam é que há uma relação intrínseca entre xenofobia e racismo. E embora não seja a mesma coisa, né, o racismo e a xenofobia, né, por mais que as duas dimensões envolvem o preconceito e a discriminação, outra, no caso do racismo, pela questão da cor, raça e da xenofobia pela nacionalidade, juntos eles representam, eu diria, um poderoso dispositivo de controle social, né, interseccional, de exclusão e violência contra populações considerados perigosas, né, para a reprodução social e racial, né, para a reprodução de uma determinada nação e assim por diante. Então, para além das manifestações específicas de certas práticas, é importante também destacar que se trata, né, a xenofobia, o racismo, de lógicas estruturais, né, que se consolidam historicamente, e não só no Brasil, mas nas Américas, de modo geral, e para além do continente, né? E que, ao mesmo tempo, se constituem por meio de instituições estatais e civis, né, dos meios de comunicação, transformando-se em políticas discriminatórias e excludentes. E, nesse caso, muitas vezes, a própria xenofobia, o racismo, né, se constituem enquanto elementos estruturantes, digamos assim, da vida social. Enquanto a xenofobia, né, como vocês sabem, é ódio aos estrangeiros, né, uma pessoa estrangeira, ou seja, aos outros, né, alheios a uma nação, né, que, embora múltipla, né, com conflitos e práticas de exclusão interna no país, até porque no Brasil, no próprio país, os próprios negros brasileiros também passam pelo racismo, ou em diferentes escalas e regiões, pessoas que saem do norte ou nordeste do Brasil, que vão para o sul, sudeste, também passam por situações xenofóbicas, né? Por diversas experiências xenofóbicas. Né? Mas a xenofobia, como se mostra nas Américas, não é uma prática contra todos os estrangeiros. Né? As fronteiras, elas são abertas seletivamente diante dos considerados desejáveis. Né? As pessoas consideradas como brancas e, sobretudo, aquelas
pessoas brancas com poder aquisitivo, né, eles são considerados, né, tendo um lugar privilegiado, digamos, comparando com as populações migrantes consideradas como sendo empobrecidas e racializadas. E, por outro lado, para além da xenofobia, o racismo, como nós sabemos, também é um legado colonial escravagista, né, constituído por um conjunto de conceitos e crenças ideológicas, muitas vezes essencialistas, né, que contribuem para estabelecer a divisão da humanidade em diferentes raças classificadas hierarquicamente, né, a partir de certas características físicas comuns e assim por diante, e que vem perdurando até os dias atuais. Então, há uma relação, eu diria, como eu mostrei também no verbete, indissociável entre o conceito de racismo e o de raça, né? Ser racista, praticar o racismo, implica necessariamente ter concepções raciais, né? Como mostra o próprio Kamengele Munanga, né? Eu fiz referência no texto, entre outros intelectuais, antropólogos e sociólogos e assim por diante. No entanto, não existem raças humanas, né? Como nós sabemos, inclusive a própria ciência, né? No século XIX, volta atrás e diz, olha, não há evidências biológicas e científicas, né, da diferença e da superioridade entre pessoas consideradas brancas, negras, indígenas e assim por diante, né? Diferentes teóricos latino-americanos e africanos, né, entre outros, têm enfatizado, digamos, o caráter ideológico que a invenção da palavra raça e que o racismo também emergiram, né, no contexto da escravatura, né, do sistema escravagista, para justificar as desigualdades, né, justificar o extermínio, o genocídio de populações indígenas durante a chamada conquista, né, e também a escravidão dos negros trazidos da África. Né? Então, o racismo, nesse sentido, ele permanece estruturalmente por meio das desigualdades raciais, né? Entre as pessoas, em diferentes esferas da vida social, em diferentes esferas institucionais até os dias atuais. Então, o que implica isso? Pensar sobre o racismo na América Latina, ou no Brasil, nos Estados Unidos, né, onde, no caso dos Estados Unidos, também tem uma forte segregação racial, onde as questões raciais também não se dão da mesma forma como no Brasil. Inclusive, tem um antropólogo brasileiro chamado Horaci Nogueira, né, que vai publicar a sua tese mostrando do que, se nos Estados Unidos o preconceito racial, né, ele está associado, o racismo, né, está associado no caso do Brasil, né, a cor, ao fenotípico, né, quando você olha alguém, você diz, a pessoa é preta, é negra, né, por mais que os pais, os avós, os tataravós foram brancas, né, ele vai considerá-lo negro. E o contrário também. Se a pessoa nasce com a pele como parda ou branca, né, para a sociedade brasileira, mesmo tendo a avó, a bisavó sendo negra, aqui no Brasil a pessoa é considerada como sendo um branco, diferentemente dos Estados Unidos, porque a pessoa pode ser tem olho azul e a cor branca, né, fenotipicamente falando, lá nos Estados Unidos é considerado como sendo negro, né? Então, isso é importante também, inclusive, tem interferências no modo pela qual se constituem as políticas e ações afirmativas nos Estados Unidos e também no Brasil. Então, pensar o racismo na América Latina não é uma tarefa fácil, principalmente pelo fato de que o mito da miscigenação, né, em nossos países tem servido para consolidar aos Estados nacionais sob uma suposta ideia de harmonia racial, né? De democracia racial, como no caso do Brasil, né? Um imaginário da miscigenação entre raças diferentes. E com isso não estou negando, né, do que de fato o Brasil, como outros países da América Latina, também são países miscigenados, né? Tem uma forte miscigenação e ao mesmo tempo há um orgulho, né, do país ser pluricultural, diferentemente de contextos nacionais e transnacionais como Canadá, entre outros, que são considerados como multiculturais e não pluriculturais, ou seja, são países onde há várias culturas, né, e ao mesmo tempo os diferentes grupos
étnicos e sociais, eles não dialogam entre si, né? Diferentemente de contextos pluriculturais, onde de fato há a mistura, ela se constitui de outra maneira, por mais que com isso não significa que não há discriminação racial, preconceito de cor e assim por diante. Então, é através, por trás dessa suposta identidade mestiça e miscigenada de países como o Brasil, entre outros da América Latina, que se esconde também as políticas estatais de embranquecimento, de higienização racial, em busca de uma promessa de civilização, uma promessa de progresso e doutrinas para aceitar as identidades nacionais como naturais e essencializadas, né? Como alguns de vocês devem saber, no início da década de 40, nos anos 1940, 50 no Brasil, com a emergência da própria sociologia brasileira, principalmente da USP, né? Os intelectuais norte-americanos como Donald Pilson e também outros brasileiros, posteriormente Florestan Fernandes, entre outros, né? E no caso do Donald Pilson, que vai sustentar uma tese, né, que é resultado das suas pesquisas desenvolvido no estado da Bahia, depois que vai intitular o livro Negros na Bahia, para dizer que o preconceito de classe no Brasil seria preponderante em relação ao preconceito racial. Né? Ele vai fundamentar isso se baseando através da experiência que ele tive, ele mesmo como norte-americano, nos Estados Unidos, para dizer o que ele observou nos Estados Unidos, não observou no Brasil. Ou seja, lá seria uma segregação racial, né? E, bom, os negros sabem de onde, quais são os lugares, né, onde eles devem ocupar ou não. Ele vai dizer que no Brasil não. Como vocês observam, contrariamente a isso, inclusive eu acabei de mencionar para vocês, a fundação do Clube Cultural Ficaí, ela foi fundada justamente porque os negros não podiam acessar das pessoas, dos brasileiros, né? E nesse caso eram o universal, né? Eram os brancos nesse caso, então eles acabaram fundando o Clube Cultural Ficaí. Então, a literatura sobre o embranquecimento, seja no Brasil ou fora, indica que no século XIX, XX, inclusive tem um autor brasileiro, né? O Fábio Koifman, que tem essa obra. O Migrante Ideal, vale a pena, se alguns não conhecem, ele faz uma vasta pesquisa, mergulhou em vários arquivos, principalmente do Ministério da Justiça, e a entrada de estrangeiros no Brasil, mostrando, inclusive, na década de 1920, né, trazendo o próprio Estado Novo no Brasil, as políticas que foram desenvolvidas pelo governo brasileiro, inclusive o próprio Getúlio Vargas, né, para embranquecer o país. Então, no caso do Donald Pilson, é o que vai dizer. Então, a discriminação racial e a desigualdade entre brancos e negros no Brasil tenderia a desaparecer. Por quê? Porque vai dizer, olha, é por conta do tempo, né, pouco tempo ainda depois da escravidão, né, na abolição da escravatura no Brasil, abolição entre aspas. Né? Então, de 1888 até 1940, segundo o autor, era mais ou menos uns 52 anos, então era muito pouco tempo. Até porque, como vocês sabem também, outros intelectuais sustentavam a ideia do que depois de 100 anos, né, ou mais do que isso, né, tenderia a desaparecer, os negros também tenderiam a desaparecer na sociedade brasileira, então através das políticas de embranquecimento e assim por diante. Então, no Estado Novo, como mostra o Fábio Koifman, em 1937, 1945, o governo brasileiro também vai estabelecer regras e critérios a serem cumpridos quanto ao tipo de imigrantes que eram considerados como desejáveis e aqueles que eram considerados indesejáveis. Né? Então, as pessoas, né, consideradas ideais para branquear, né, as futuras gerações, né, para que não há mais negros no Brasil, né, para que a população se torne branca ou mestiça, ou pelo menos mais próximo da brancura, eram as portuguesas, as suecas, as alemãs, as italianas e assim por diante. E as pessoas que eram consideradas como inadequadas, indesejadas, eram as pessoas negras, indígenas, judias e todas as não brancas. Né? Então, processos semelhantes, né, aconteceram também
em outros países da América Latina, da América do Sul, da América Central e assim por diante. Com países como Equador, Colômbia, México, Argentina, queriam desaparecer os indígenas, também os negros. Aí eu me pergunto, depois dessa abordagem que eu até agora que eu fiz, como acolher as pessoas migrantes e refugiadas? Como fazer valer os direitos humanos dessas pessoas em mobilidade, num mundo no qual boa parte dos governos deslegitima o direito das pessoas migrantes? Num mundo no qual os direitos têm cor, os direitos têm raça, os direitos têm gênero, têm classe social e têm nacionalidade? Porque em pleno século XXI, 2021, em plena pandemia, as pessoas migrantes e refugiadas, principalmente aquelas originárias do Sul, ou seja, do Sul global, considerados países mais pobres, né, ou melhor, mais empobrecidas, aquelas que possuem a cor da pele negra, elas continuam sendo criminalizados por serem migrantes e por serem refugiados, como vocês devem estar testemunhando a chegada dos haitianos no México, adentrando, né, através das caravanas nos Estados Unidos. A maneira, as imagens que vocês devem ter visto, né, são imagens totalmente chocantes, né? A forma que é abordada pelos policiais norte-americanos. Então, por que continuam tendo esses migrantes e refugiados a sua dignidade humana negada diante dos estados nacionais por meio de políticas restritivas, por meio de políticas, né, xenofóbicas e racistas? Por que continuam tendo vidas precárias, vidas passíveis de sofrer a xenofobia e o racismo? Então, eu diria, hoje como nunca, seja no Brasil, nos Estados Unidos e em vários países da Europa e das Américas, há um discurso político internacional e ideológico sobre defesa e segurança nas fronteiras, né? É o discurso anti-imigrante, né, que passa a ser, a meu ver, uma estratégia política em vez de uma política estratégica em prol da livre circulação das pessoas, um direito garantido pela Declaração dos Direitos Humanos. A meu ver, é uma das maiores contradições, um paradoxo, digamos, do mundo cada vez mais mundializado e globalizado. Como diria o Bauman, né? Hoje está cada vez mais fácil de nós levantarmos um pé no nosso lugar de origem e se torna cada vez mais difícil de colocar o mesmo pé num outro país, né? Por conta das tecnologias, né, de controle, os regimes de controle das mobilidades das pessoas, que são cada vez mais sofisticados. E esse discurso anti-imigrante também se revela por meio da xenofobia e do racismo. Se operacionaliza através do regime de controle e da hipervigilância das fronteiras, do erguimento de barreiras, de construção de cercas, de muros e assim por diante. Inclusive o governo, e não só apenas nos países do norte, mas também nos países do sul. Por isso, inclusive, o país vizinho, a República Dominicana, o presidente eleito ano passado, né, uma das suas promessas na sua campanha é erguer um muro, né, entre o Haiti e a República Dominicana, né, cujo país, inclusive, foi ocupado pelo Haiti no século XIX, né, durante 22 anos, de 1822 a 1844. No entanto, para além desses processos de hipervigilância, das tecnologias de controle da mobilidade das fronteiras, as pessoas migrantes e refugiadas também continuam sendo protagonistas de suas trajetórias, né? Mobilizando, seja na América do Sul, na América Central, como vocês têm testemunhado, né, a saída dos haitianos no Brasil, do Chile, mas também não inclui apenas pessoas haitianas, também venezuelanas, colombianas, cubanas, brasileiras também, né, foram, inclusive, vocês observaram, uma brasileira também faleceu, né, 2 semanas atrás, né? Então, não é exclusivo também dos haitianos. Então, essas pessoas continuam se organizando, né, através de caravanas, né, sejam caravanas terrestres, né, na América Central, né, em direção ao norte global, mas também seja através de caravanas fluviais, né, através de barcos
que saem do continente africano para tentar e buscar uma vida melhor na Europa, né, em países como Espanha, Portugal, França, Inglaterra e assim por diante. Então, se do ponto de vista estatal nós vivemos em tempos de fechamento das fronteiras, de regime de controle das fronteiras, de hipervigilância, mas também do ponto de vista das pessoas migrantes e refugiados, vivemos tempo de caravanas migrantes, onde as pessoas migrantes se constituem enquanto verdadeiros atores dos seus destinos, verdadeiros atores dos seus projetos, né, de mobilidade, de imigração e assim por diante. Então, tudo o que eu evoquei até aqui, né, até agora, é no sentido de refletir acerca das fronteiras políticas e das políticas das e nas fronteiras, né, criticando radicalmente os modos de governar as migrações e as fronteiras, né, com foco nas práticas xenofóbicas, com foco nas práticas racistas, que discriminam algumas populações migrantes, como eu acabei de mencionar, né? Principalmente aquelas que são consideradas indesejadas do ponto de vista dos estados e dos governos. Só para fazer um diálogo, né? Eu pediria emprestado as palavras de Achille Mbembe, que é de Camarões, um dos maiores intelectuais na atualidade, professor da universidade na África do Sul. Achille Mbembe vai dizer o seguinte, abre aspas, as fronteiras contemporâneas correm o risco de se tornarem lugares de reforço, reprodução e intensificação da vulnerabilidade para grupos estigmatizados e desrespeitados, né? Principalmente para os mais marcados racialmente. Fecha aspas. Então, falando em fronteiras, eu não estou me referindo tão somente à fronteira como lugar físico, né? Como do ponto de vista da geopolítica, das relações internacionais, da diplomacia, né? Enquanto disciplinas, né? E campo de estudos, né? De onde emergem, digamos assim, eu diria, as primeiras definições conceituais de fronteira, né? Como região localizada à margem de um espaço territorial de uma nação, como limite político-administrativo, através de um discurso político ou geopolítico, melhor dizer. Mas sim, aqui eu estou evocando a fronteira também como lugar de alteridade, né? A fronteira como lugar de decolonialidade, né? A fronteira evocada aqui me permite pensar a pessoa migrante, o ser migrante, como outro encontra outro. Em outras palavras, pensar o ser migrante é pensá-lo na sua outridade, para utilizar o termo, né, do filósofo Henrique Dussel. Então, as caravanas terrestres da América Central em direção aos Estados Unidos, as caravanas fluviais pelo mar Mediterrâneo entre a África e a Europa, as migrações recentes de imigrantes negros, caribenhos e africanos na América do Sul, principalmente de haitianos, dominicanos, cubanos, senegaleses e congoleses no Brasil, no Uruguai, na Argentina e no Chile, sugerem um mundo pós-fronteira, né? Então, o grande desafio que os estados enfrentam hoje é que as fronteiras, né, os muros e as cercas não dão mais conta de barrar e impedir a mobilidade das pessoas. Vocês estão observando isso, né, na fronteira, uma das maiores fronteiras, né, que os Estados Unidos com o México, uma das fronteiras mais vigiadas do mundo. Inclusive, o ano passado, eu estive na Califórnia, né, para ministrar duas palestras. Eu aproveitei, uma professora me levou na fronteira México-Estados Unidos, na cidade de Tijuana. Foi uma das referências mais impactantes que eu tive na minha vida, né? Quando eu atravessei do lado da Tijuana, eu fui num bairro onde eles chamam de Little Haiti, né, o pequeno Haiti, né, que está espalhado pelo mundo também, assim como tem o pequeno Haiti em Miami, Nova York, né, em outros países. Então, em Tijuana também tem um pequeno Haiti que eles chamam, né, onde moram os haitianos. Alguns estão de passagem tentando cruzar a fronteira para os Estados Unidos, outros
decidiram, né, pela frustração de não poder cruzar a fronteira, decidiram permanecer lá. Então, foi muito impactante para mim, né? Não só enquanto pesquisador sobre migração, fronteira, mas como negro, mas também pela minha própria experiência enquanto migrante também. Porque, afinal, quando eu voltei, né, para o Brasil, eu escrevi um pequeno texto sobre essa experiência, relatando, né, enquanto essa fronteira também é um lugar, eu diria, ao mesmo tempo da compaixão, né, mas é o lugar também da degradação do outro. Né, e vocês estão observando isso atualmente, como está acontecendo, mais de 10 mil pessoas sob a ponte internacional lá no sul de Texas. Né? Então, as violências brutais sofridas pelos homens, pelas mulheres, pelas crianças migrantes, não são e não podem ser mais silenciadas. Né? Devem ser denunciadas e repudiadas, principalmente por pessoas como nós, né? Vocês que trabalham diretamente com a migração e com refúgio, com as questões raciais, né? Com as questões de gênero e assim por diante, que não pode ser apenas questões epistemológicas, mas justamente porque, inclusive, a própria teoria social crítica, as teorias feministas, as teorias anticoloniais, elas emergiram, né, principalmente nas décadas de 70, 80 e 90, principalmente para romper com a ideia do que as universidades, e nós, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, deveriam manter uma certa cientificidade e, ao mesmo tempo, uma distância, uma fronteira entre a sociedade e a ciência. Né? Então, essas teorias, né, principalmente a teoria social crítica, as teorias feministas, vão romper com isso para mostrar que elas não podem ser pensadas em separado de um engajamento político-epistemológico. Por isso, estou convidando vocês também, não tenho dúvida que vocês fazem isso também nos seus trabalhos, né? Que não se reduz, digamos, apenas um trabalho intelectual, científico, mas também um trabalho que tem um compromisso, né? Assim como a universidade deve ser esse lugar que tenha um compromisso com as questões sociais. Então, lutar em prol dos direitos humanos, lutar por um mundo, o que eu chamo de um mundo pós-fronteira, implica necessariamente engajar na luta contra as novas xenofobias e os velhos racismos. Por isso, tem um texto do Achille Mbembe, né, que fala de por um mundo, uma ideia de um mundo sem fronteiras. A meu ver, pensar um mundo sem fronteiras, né, não há como negar a existência das fronteiras. Por isso, a minha ideia é chamar a atenção para um mundo pós-fronteiras, um mundo pós-fronteiriço, justamente porque há dois níveis de fronteiras que eu quero destacar. Né? Em primeiro lugar, tratam-se das fronteiras concretas, o que eu chamo de fronteiras concretas, que são partes do cotidiano das pessoas migrantes, são parte do cotidiano de todos nós, seres humanos, né? Que são as fronteiras étnicos raciais, são as fronteiras de gênero, são as fronteiras religiosas, né? E são as fronteiras linguísticas, e assim por diante, mas também as fronteiras físicas, né? Do ponto de vista político-administrativo, que são as linhas divisórias entre um país e outro. Né? Então, vocês observam que é uma dupla fronteira, que é o que eu chamo de uma fronteira concreta, mas também de fronteiras simbólicas associadas ao estatuto de ser migrante, às fronteiras identitárias, linguísticas, culturais, religiosas e assim por diante. Então, quando nós, com boa parte dos intelectuais estudiosas, hoje nós advogamos por um mundo sem fronteiras, a sua maioria se refere à fronteira física, à fronteira político-administrativa. Porém, o que eu chamo a atenção é que o desaparecimento das fronteiras concretas, ou seja, as fronteiras físicas, os muros, as cercas, não implica necessariamente na superação das fronteiras simbólicas. Em outras palavras, não devemos lutar apenas para eliminar os muros e as cercas, mas também temos a obrigação política, moral e intelectual de lutar contra a xenofobia e o racismo, que são também as fronteiras simbólicas. Né? Então, um dos maiores desafios hoje é como lidar com essa dupla fronteira, que é a fronteira concreta e a fronteira simbólica. Né? É aí que eu chamo a atenção que a luta por um mundo pós-fronteira exige de nós
uma luta radical contra todas as fronteiras, e não apenas as fronteiras concretas, que são os muros e as cercas. Por isso, desde o ano passado, o ano retrasado, aliás, eu tenho feito um exercício intelectual articulando a filosofia, principalmente a hermenêutica, enquanto arte da interpretação, com os meus estudos sobre imigração, né? Quando eu chamo a atenção do que a hermenêutica, ela se torna crucial como arte de interpretação. Aí eu vou dialogar com alguns autores, como o próprio Paul Ricoeur, que é considerado um dos maiores hermeneutas, né, um francês, e tem o próprio Gadamer, né, que também é um grande hermeneuta. Então, o que eu estou querendo dizer, a hermenêutica, ela tem por tarefa de nos ajudar a pensar na interpretação e na transformação do mundo e das fronteiras, né? As fronteiras, além de serem interpretadas, né, auxiliando com a hermenêutica, elas precisam ser necessariamente descolonizadas, né? Por isso estou chamando a atenção para pensar a descolonização das migrações e a descolonização das fronteiras, né? Por isso também eu tenho insistido na relação entre o ato migratório e a hermenêutica. A ideia de o migrante ser hermeneuta, na medida em que ele carrega consigo a arte da interpretação, né? Da transformação das fronteiras, da transformação das paisagens, dos lugares por onde anda, transita, reside e assim por diante. A professora Sofia é uma especialista sobre paisagens, né? Então, essa dimensão hermenêutica devolve à pessoa migrante a sua capacidade de agência e de protagonista. Aí que entra a minha segunda fase da minha fala aqui hoje. E é isso que eu tenho investido intelectualmente, o meu empreendimento. Não apenas reduzir as migrantes à miserabilidade, por mais que também algumas passam por situações vulneráveis. Porém, também a dimensão da agência e do protagonismo deve ser levado em consideração. Aí que a hermenêutica nos auxilia, né? Nos permite criticar radicalmente a ideia das pessoas migrantes serem passivas, como aqueles que devem receber esmola dos governos, dos países de residência, né, como está acontecendo agora com os migrantes, né, principalmente os haitianos na fronteira México-Estados Unidos. Então, devemos olhar mais para as ações das pessoas migrantes também, e não apenas para os estados, como aqueles que reivindicam seus direitos, que denunciam a xenofobia, aqueles que denunciam o racismo e assim por diante. Então, os migrantes também interpretam os mapas confeccionados pelos geógrafos para facilitar seus deslocamentos. Eles interpretam as notícias veiculadas nos meios de comunicação, nas mídias, para saber circular, para saber do que acontece nos países onde vivem ou por onde pretendem migrar, elas, leiam sobre a economia dos países, evidentemente não todos, não estou generalizando, mas é importante levar em consideração que boa parte, né, desses migrantes não pode ser considerados como sendo tabula rasa. Então, apesar de que as migrações das pessoas negras em escalas internacionais não constituem um fenômeno novo, as categorias raciais não ocupavam o cerne das preocupações das teorias clássicas e neoclássicas nos estudos migratórios. E, geralmente, em se tratar das pessoas negras migrantes, o foco era o trabalho, principalmente o trabalho precário, o trabalho penoso, né? A ênfase caía sobre a miserabilidade dessas pessoas migrantes, como se essas duas dimensões, o trabalho e a miserabilidade, foram constitutivos, né, do ser, né, das pessoas migrantes, né? O que não permite olhar, digamos, essa dimensão da agência, do protagonismo dessas pessoas, né, que foram ignoradas, digamos, na maioria dos estudos migratórios. E, em alguns casos, inclusive, foram considerados apenas como migrantes indesejadas, como já chamei a atenção, relegadas às múltiplas dominações e subalternidades, né? No entanto, foi na década de 80, né, que as categorias étnico-raciais, né, vão se tornar cruciais nas teorias integracionistas, nas teorias transnacionais e assim por diante. Inclusive, falar nas teorias transnacionais, como alguns de vocês sabem, né, no final da década de 80 início da década de 90, antropólogas como Nina Glickschirer, norte-americanas,
Christine Blanche, eles se inspiraram nas experiências, nos trajetos das migrantes haitianos nos Estados Unidos, principalmente em Brooklyn e Boston, nas migrantes da Filipinas, entre outros, né, para formular as bases, os pilares das teorias transnacionais. Então, o que eu estou mostrando é que, para mostrar, não só do ponto de vista das leis, não só do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista acadêmico, científico, as experiências migratórias, as trajetórias dos migrantes também inspiram a todos nós, né, para formular teorias, para formular conceitos e assim por diante. Então, nos anos de 2000, as mulheres negras migrantes também, aí que passaram a ocupar cada vez mais preocupações dos estudos sobre gênero e imigração. Por mais que as teorias feministas da década de 80, 90 já chamavam a atenção sobre isso, né? Mas, no entanto, essas mulheres negras migrantes, elas eram consideradas principalmente quando se pensava em violência nos processos migratórios, como uma tendência de reduzir essa violência ao tráfico de pessoas com fins de exploração sexual, né? Uma leitura, eu diria, totalmente racializante, né, que tornavam as mulheres de países tidos como pobres ou empobrecidos e vistas como negras, como alvo de suspeita, fazendo com que elas ficassem mais difíceis seus trânsitos pelas fronteiras. Então, esses estudos, né, que focavam no terceiro mundo, né, nos estudos feministas, geralmente não enfatizavam as mulheres negras de classe média, né, que migravam sozinhas para estudar e trabalhar no exterior. Então, e essas últimas também vivenciavam uma complexa combinação de discriminação, que atravessava os diferentes marcadores sociais da diferença. Gênero, sexo, raça, nacionalidade, classe, religião e assim por diante. Mas aí, a partir do ano de 2010, vocês observam, coincidentemente, após o terremoto no Haiti, e isso que vou chamar a atenção, não tem exclusivamente a ver apenas com a migração haitiana. A partir do ano de 2010, há um fluxo cada vez mais importante de pessoas migrantes negras na Europa, né, como eu falei, das caravanas fluviais, e nas Américas, né, através das caravanas terrestres, que ganhou visibilidade internacional, né, por diversas razões, né, que estão na origem desses deslocamentos. Questões humanitárias nesses diferentes países, questões climáticas, questões econômicas, questões políticas, religiosas, culturais, educacionais, questões que têm a ver com a saúde, doenças e assim por diante. Então, essas experiências migratórias, elas são responsáveis pela emergência de novos estudos com novas abordagens sobre as pessoas negras migrantes, principalmente aquelas originárias dos países latino-americanos, originários dos países caribenhos, africanos e assim por diante. E é nesse sentido, as trajetórias dessas pessoas negras migrantes não podem mais se interessar apenas com a inserção no mercado do trabalho, do país de residência, mas também com as múltiplas escalas de vida religiosa, como, por exemplo, o caso dos senegaleses, que são muçulmanos, por exemplo, nós devemos interessar, não, os senegaleses estão trabalhando o comércio de rua, né, ambulante, mas também estudar e entender as dinâmicas religiosas, né, dos senegaleses. Mas através, no caso dos haitianos, da mesma forma, entender o universo religioso do voodoo, do cristianismo, entre outros. Também através da dimensão linguística, de estudar as línguas desses interlocutores migrantes negros, o creol, no creol, que é uma das línguas oficiais do Haiti, além do francês, o wolof do Senegal e assim por diante. E, sobretudo, as mudanças educacionais, as mudanças sociais, as mudanças culturais e políticas provocadas por essas pessoas migrantes nos locais de chegada e de saída. Evidentemente, não se trata, eu diria, de uma tendência nova, né, de um novo fenômeno. Não se trata também de um fenômeno universal que acontece em todos os países, em todos os continentes. Porém, estou chamando a atenção, há uma década, né, desde 2010, essas experiências vêm se aumentando de forma exponencial e obrigam a desnaturalizar as ideias preconcebidas de vulnerabilidades e miserabilidade das pessoas negras migrantes.
né? Aí que entra meu objetivo, né, do segundo texto que eu repassei para vocês, né, onde eu procuro examinar e mostrar como as dinâmicas migratórias das pessoas negras nessa última década, principalmente no contexto latino-americano e caribenho, tem uma tendência de uma negrização das migrações. Então, ao cunhar esse conceito este ano, o que eu quero mostrar é como as experiências recentes dessas pessoas negras migrantes, elas teorizam as migrações, né? Assim como os haitianos teorizaram as teorias das migrações transnacionais na década de 80, 90. Hoje, essas configurações migratórias das pessoas negras teorizam as migrações, a partir de outros termos, a partir de outras abordagens, com ênfase nas suas subjetividades, nas tecnologias, o que eu chamo de tecnologias subjetivas dos migrantes, no seu protagonismo enquanto agentes históricos nas mudanças sociais e migratórias. Então, a negrização das migrações não diz respeito apenas ao aumento das pessoas negras entre aquelas que migram, né? E não simplesmente ao aumento do nível de classe social e escolaridade dessas pessoas migrantes, mas, sobretudo, diz respeito à agência e ao protagonismo das pessoas negras migrantes, as redes criadas por elas, as mudanças profundas provocadas por elas, seja no que tange à educação, à cultura, à religiosidade, à língua, à política, nos países de residência, né, a partir de suas trajetórias, né, constituídas, mas também nos seus países de origem. Então, ao cunhar esse conceito, né, me permite romper com a ideia dessas pessoas migrantes serem essencialmente miseráveis econômica, política e intelectualmente, né, para colocar ênfase também nas potencialidades de suas trajetórias individuais e coletivas em múltiplas escalas de temporalidades, mas também de espacialidades, né, permitindo nuançar a interpretação do que eu chamo de negrização das migrações. Então, a formulação da minha ideia de negrização das migrações era inspirada nos trabalhos pioneiros, né, e proeminentes do movimento da negritude, né, que surgiu na França no século passado, né, nos anos 1920, 1930, um encontro entre três intelectuais negros, o Aimé Césaire, da Martinica, né, até hoje, né, alguns de vocês devem ter lido o discurso sobre o colonialismo de Césaire, né, o Léon Gontran Damas, que era da Guiana Francesa, que é um outro coletivo territorial da França, que era um departamento ultramarino da França, né, e Léopold Sédar Senghor, que era do Senegal. Né. Então, os três, quando se encontraram em Paris para cursar a graduação na École Supérieure, que vai fundar o movimento da negritude, não apenas como um movimento intelectual, enquanto escritores, mas também um movimento político, né? Um movimento anticolonial, eu diria. E o próprio Léopold Sédar Senghor vai definir a negritude como um conjunto dos valores do mundo negro, né? Como um lugar de afirmação de si, né? Inclusive, o próprio Senghor vai dizer que quem utilizou pela primeira vez a palavra negritude, né, foi o Aimé Césaire, né, na revista que eles criaram sobre l'étudiant noir, ou seja, o estudante negro, né, que tinha a ideia de afirmação de ser negro, orgulho de ser negro. Então, a negritude, do ponto de vista de Aimé Césaire, não é um simples estado, é sobretudo um atuar, né? Ou seja, a negritude é a abertura para a existência. Assim como migrar necessariamente implica também a atuação da pessoa migrante através da abertura aos percursos praticados, percursos vividos e assim por diante. Então, o ato de migrar nos exige isso necessariamente de ter abertura para o mundo, abertura para o outro e assim por diante. Inclusive, na primeira conferência hemisférica, né, dos povos negros da diáspora, que foi realizada na Universidade Internacional de Flórida, em Miami, no ano de 1987, Aimé Césaire vai definir a negritude da seguinte maneira. Inclusive, esse texto eu fiz uma tradução dele num livro, né, sobre as vozes negras nas Américas. Esse livro
Vozes Negras nas Américas, eu fiz a tradução dessa conferência de Césaire, né, que está em francês, o original, onde o Césaire vai dizer o seguinte: em primeiro grau, a negritude pode ser definida como tomada de consciência da diferença, como memória, como fidelidade e como solidariedade. Mas a negritude não é somente passiva. Ela não é da ordem do padecer, do sofrer. Não é patológica nem dolorosa. A negritude, ela resulta de uma atitude ativa e ofensiva do espírito. Ela é sobressalto de dignidade. Ela é recusa da opressão. Então, a negritude é combate, isto é, combate contra a desigualdade. Fecha aspas, MCZ. Então, inspirado na negritude, principalmente do MCZ, eu optei pelo uso do conceito de negrização das migrações pela conotação positiva e política da palavra. Ao cunhar o conceito de negrização das migrações, mais do que o seu potencial analítico, o que me interessa é a produção de sua consciência histórica enquanto ferramenta política no processo de descolonização das migrações e sua dimensão radical, crítica em relação às teorias migratórias. Então, o que eu estou chamando a atenção é que a negrização das migrações reivindica a subjetividade e a diferença das pessoas negras migrantes na alteridade. A negrização das migrações é contra o colonialismo migratório, as opressões sofridas e submetidas às comunidades diaspóricas, né, que são as comunidades profundamente discriminadas, né, como eu acabei de mencionar no início da minha fala em relação ao narrativo de Maria, né, que encontrou, né, quando a jovem branca dizia que não comeria nunca mais naquele prato, né, assim como o que tem vivenciado os migrantes haitianos, outros migrantes na fronteira México-Estados Unidos. Então, a negrização das migrações é a criação de uma nova consciência migratória desde o ponto de vista pós-fronteiriço, né? Uma das peculiaridades das configurações migratórias contemporâneas é o caráter coletivo e a simultaneidade dos fluxos em várias partes do planeta, né? Como eu acabei de mencionar. As caravanas fluviais, né, da África para a Europa, mas também terrestres do Caribe, América do Sul, Central, em direção ao norte. Evidentemente, não significa que antes as pessoas não se deslocavam coletivamente, mas, sem dúvida, cresceu de maneira exponencial. Por isso, a própria literatura sobre as migrações recentes mobiliza cada vez mais termos como, por exemplo, fluxos de haitianos, grupos de senegaleses, comunidades africanas e assim por diante. Então, essa dispersão coletiva e simultânea das migrações, alguns poderiam chamar de diásporas, né, da dispersão através de vários polos, né, das pessoas migrantes para diferentes polos migratórios internacionais, elas ressignificam as comunidades negras diaspóricas, né, ressignificam, inclusive, os próprios aportes intelectuais dos estudos culturais, como, por exemplo, do Stuart Hall, né, como, por exemplo, do Paul Gilroy, né, da dupla consciência, né, do Atlântico Negro e assim por diante. Então, o que eu estou querendo mostrar é que nessa última década, paralelamente ao processo de feminização das migrações, que tem se tornado central nos debates sobre migração, também há uma tendência de negrização das migrações. Isto é, os fluxos migratórios internacionais são progressivamente de pessoas negras, que, ao mesmo tempo, mudam a composição racial desses fluxos, além de ganharem cada vez mais visibilidade pelo protagonismo nas caravanas migrantes na América Central, em direção ao norte, nas travessias no mar Mediterrâneo e também no desenvolvimento de novas políticas migratórias, né, seja no sul global e também no norte global. As pessoas negras migrantes têm tido um papel central, crescente, em termos de volume e de natureza migratória em diferentes tipos e em diversas regiões, né? E é nessa última década também, esta é uma realidade, eu diria, fortemente evidente
em países das Américas, da Europa, também da África, né, através das migrações intrarregionais. Né? Alguns de vocês devem saber, no continente africano, por exemplo, há muito mais africanos que se deslocam de um país a outro, de uma região na África a outra, do que africanos que saem da África para ir para outros continentes, para ir para outros países e assim por diante. E esses dados oficiais permitem criticar, inclusive, a própria ideia do que os africanos estão invadindo a Europa e assim por diante. Ou seja, há muito mais africanos que se deslocam no próprio continente do que para a Europa e para fora. Então, as configurações migratórias negras na América do Sul, na América Central, na América do Norte, compostas por pessoas haitianas, cubanas, dominicanas, além das pessoas migrantes de diversos países africanos, né, mudaram o perfil das migrações nessas regiões, mudaram o perfil das migrações nessa última década. E também obrigaram os estados nacionais, né, como o Brasil, Argentina, entre outros, né, a reformularem suas políticas migratórias discriminatórias e xenofóbicas, né, que perduraram há várias décadas, com ênfase no embranquecimento, como eu mencionava no início, na securitização das fronteiras para migrantes negras vistas como indesejadas. Então, as experiências migratórias recentes, como, por exemplo, vocês viram, através da chegada dos haitianos em 2010, em 2012, o governo brasileiro vai criar um visto humanitário para receber os migrantes haitianos no país. Então, as experiências migratórias recentes mostram que essas pessoas negras, migrantes, não são passivas em relação às políticas restritivas, mas agem em relação a elas, mobilizando mecanismos, estratégias migratórias, construindo redes. Não são redes apenas em escalas nacionais, mas também em escalas transatlânticas e escalas transfronteiriças. No caso do Brasil, em maio de 2017, né, como vocês sabem, foi publicada a nova lei migratória. E nesses últimos 4 anos, em vários países do Mercosul, algumas políticas migratórias passaram por mudanças para a regularização e recepção das pessoas migrantes negras, tal como na Argentina, no Uruguai, no Chile e assim por diante. E em 2014, que o Brasil fez a primeira conferência sobre migração e refúgio, né, a Comigrar. E foi nessa conferência, inclusive, que eu conheci a professora Sofia. Né? E nessa conferência havia não só intelectuais, pesquisadores, né, ativistas, mas os próprios migrantes estavam presentes nessa conferência. E essa conferência foi um marco na história das migrações no Brasil, de alguma forma contribuiu para a criação, para a publicação da nova lei migratória, por mais que não foi o próprio novo projeto de lei que foi formulado no contexto daquela conferência, que foi publicado em 2017, mas serve como um marco para provocar o Estado, o governo brasileiro, para mudar o Estatuto do Estrangeiro, como vocês sabem, colocava muito mais ênfase na securitização das fronteiras, né? O migrante como indesejado do que nos direitos humanos, por mais que essa nova lei também, como nós sabemos, há debates em torno disso, do que também não está mil maravilhas, né? Ela também tem os seus limites. Mas, para além do contexto latino-americano, no contexto norte global, também o governo dos Estados Unidos, com a chegada dos migrantes negros, também criou novos dispositivos legais, como o status temporário de proteção, lá que chama TPS. Né? E na Europa, a campanha de regularização já, principalmente em Portugal. Então, o que eu estou chamando a atenção é que essas mudanças, em boa medida, elas foram protagonizadas pelos modos de organização social política das pessoas negras migrantes, né? Que participam ativamente nos debates públicos e políticos, além também de acadêmicos, né? Sejam brasileiros ou fora, além de pessoas ativistas, né? nas associações, organizações não governamentais no país, criando o que eu chamo de campos associativos migrantes, que contribuem para tensionar as políticas segregacionistas, criticando os discursos de securitização das fronteiras e reivindicando as múltiplas formas de ser negro migrante no mundo, né? Remetendo a uma história transatlântica e, antes de tudo, a África, né? Que é
a fonte das diásporas negras no mundo. Então, essas mudanças recentes nas políticas migratórias, elas evidenciam as transformações dos papéis das pessoas negras nos processos migratórios. E ainda ganham mais visibilidade nas migrações internacionais, né? Tal visibilidade, eu posso dizer, que também contribui na formulação de políticas migratórias pluriculturais com ênfase nos direitos humanos. Então, uma das particularidades do processo de negrização das migrações é que, de maneira simultânea, né, como acabei de mostrar, em várias partes do planeta, principalmente na Europa e nas Américas, essas migrantes impactam não só as políticas migratórias dos países de residência, mas também as estruturas racializadas dessas sociedades, né? A presença desses migrantes impacta as estruturas racializadas, o racismo estrutural, na medida em que essas pessoas migrantes negras mobilizam mecanismos e estratégias anticoloniais utilizadas nas lutas revolucionárias e descolonizadoras dos seus países de origem para questionar as estruturas racistas dos países de residência, que é o caso também do Brasil, né? Os haitianos, enquanto pessoa que vem de um país, de uma primeira república negra, né? Evidentemente não dá para homogeneizar, mas quando deparam com o racismo, a xenofobia no país e começam a se organizar através de associações, por exemplo, vocês vejam, em 10 anos, há mais de 30 associações migrantes haitianos no Brasil. Inclusive, já há mais associações de migrantes haitianos no Brasil atualmente do que, por exemplo, de outras populações migrantes que já há uma tradição migratória que remonta desde a década de 80, 90 e assim por diante, como os bolivianos em São Paulo e assim por diante, né? Então, a negrização das migrações é também uma resposta ao racismo e à xenofobia, que assolam de maneira mais perversa as pessoas migrantes mais marcadas racialmente e que criam suas redes de solidariedade ou, por exemplo, os seus campos associativos para lutar contra as múltiplas formas de discriminação. Porém, também quero chamar a atenção para não sacralizar essas mudanças que eu estou chamando a atenção e esses agenciamentos e protagonismos, né, dos migrantes num contexto internacional no qual a militarização das fronteiras e o regime de controle das mobilidades continuam asfixiando as pessoas migrantes, né? Negando-as o direito de migrar e de construir suas vidas longe da terra de origem. Então, ademais, assim como a xenofobia, o racismo continua sendo o mal-estar das migrações, né? O mal-estar das fronteiras. Muitas vezes as pessoas migrantes, mesmo sofrendo essas múltiplas violências físicas e simbólicas, né? Essas múltiplas tendem que cruzar essas múltiplas fronteiras concretas e simbólicas, realizando trabalhos precarizados, né, ou enfrentando sérios problemas de violação dos direitos humanos. Algumas, né, podem decidir para permanecer no exterior e contribuir na manutenção econômica daquelas que ficam no país de origem, né? Em alguns casos, alguns esperam juntar dinheiro, né? E em outros ter uma boa formação educacional e profissionalizante, com a ideia de retornar para o país de origem, como forma também de resistência ao racismo estrutural, né? Como forma de resistência à xenofobia. A vida precária no exterior, cuja realidade pode reproduzir subalternidades no exterior, mas quando retorna ao país de origem, pode se tornar autonomia, status social no país de origem. Então, aí vocês observam, isso representa um duplo agenciamento, um duplo protagonismo desses migrantes que se constituem através dos países de residência, mas também de origem. Então, para ir finalizando essa primeira parte da minha fala, a negrização das migrações também tem um papel fundamental no capital social e cultural, educacional e político nos países de origem. Do ponto de vista econômico, o produto interno bruto de alguns desses países conta com mais de 20% das remessas enviadas do exterior. Em alguns casos, por exemplo, como o Haiti, chega a 37%. Ou seja, o dinheiro, as remessas enviadas pelos haitianos que vivem na diáspora
representa 37% do produto interno bruto do país. Então, vocês imaginam a importância, do ponto de vista econômico, dos haitianos na diáspora para com o Haiti e seus familiares que permanecem no país. Também há um papel político desses migrantes nas comunidades de origem, né, que se materializa à distância, né, seja através da comunicação remota, as redes sociais, mas também fisicamente, quando eles retornam, né, para o país. Então, a negrização das migrações se torna um campo social, um processo pela qual as trajetórias das pessoas negras migrantes interconectam as negritudes e as diásporas negras através dos seus percursos entre as sociedades de origem, de passagem e de residência, né? Rompendo com o modelo existencial e universal de ser migrante, né? Então, a negrização das migrações também é uma nova abordagem que estou propondo. Em vez de colocar a ênfase nos estados que restringem, proíbem, criminalizam as pessoas migrantes, as pessoas migrantes colocam em evidência as tecnologias subjetivas das migrantes e seus agenciamentos a partir da maneira pela qual as migrantes reagem às políticas migratórias neocolonialistas, contribuindo no processo de descolonização das teorias e das políticas migratórias. Então, a negrização das migrações, nesse sentido, tem uma dimensão anticolonial e também tem um caráter migratório revolucionário, né? Permite mudar o enfoque da miserabilidade das pessoas negras que migram para olhar outras escalas e outros níveis de análise, especialmente o potencial e a agência dessas pessoas migrantes, reavaliando a estrutura conceitual e desenvolver novos modelos para explicar as diferenças raciais no contexto migratório. Então, para finalizar, eu acredito que essas novas abordagens, né, que eu estou propondo aqui, com ênfase na agência e no protagonismo das pessoas negras migrantes, elas podem ser o pilar para a construção de um mundo pós-fronteiriço, um mundo mais humano, para além das fronteiras físicas e simbólicas, erradicando a xenofobia e o racismo no mundo, né? A meu ver, não é uma utopia, mas sim um novo mundo possível. Então, vou parar por aqui mais uma vez. Eu agradeço o convite e, sobretudo, a atenção de vocês, né, para ficar tanto tempo me ouvindo, né?